Se fosse uma cidade, a UFO teria cerca de 30 mil habitantes, contando os 7 campos. População de cidade pequena, mas com orçamento grande. Para o ano que vem são mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, valor maior do que o município de Uberaba, por exemplo, que tem quase 300 mil moradores. E como em toda cidade, os problemas na universidade também são muitos. Um RU maior, que eu acho que é um principal meta aí que eu acho que tem que encarar, porque realmente as filas são, digamos assim, quilométricas. Ele tem que observar o atual contexto econômico do Brasil e saber administrar esse problema dos cortes dentro da faculdade, sem cortar tanta bolsa como está acontecendo. A maior dificuldade que os reitores vêm tendo durante esse cronograma da UFO é da proximidade com os alunos, da gente conseguir falar com ele, da gente conseguir ter esse contato mais próximo com ele. Essa aqui atrás é a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, como se fosse a prefeitura dessa cidade universitária. E dias 13 e 14 de setembro tem eleição para decidir quem vai ser o novo reitor da universidade, que assim como qualquer prefeito vai ter que administrar as verbas recebidas. E 4 pessoas são candidatas. Todos eles sabem das dificuldades que vão enfrentar, são professores e têm o desejo de administrar a instituição. Arquimedes Diógenes Silone dá aulas na Faculdade de Engenharia. Já foi reitor por 2 mandatos. Para ele, 2 desafios principais serão enfrentados pelo novo reitor. O primeiro grande desafio é a consolidação da expansão da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo desafio é a situação do Hospital de Clínicas da UFO, que será entregue ao próximo reitor, padecendo sob o peso de uma dívida de 46 milhões de reais. O candidato Elvésio Dames é diretor na Faculdade de Direito e acredita que o corte de recursos anunciado pelo governo federal seja o maior problema. A gente ainda não tem uma ideia, claro, de como virá para os anos seguintes, mas a gente imagina que não vai ser um horizonte muito diferente. Outro candidato é professor na Faculdade de Computação. Pedro Froze vê no planejamento o caminho para administrar a UFO. Faz 7 anos que a universidade não faz seu planejamento estratégico e com isso nós temos dificuldade em detectar as fontes de recursos, em detectar a aplicação desses recursos e acaba tendo muito tratamento de emergência, de urgência. E o candidato Valder Steffen, que é professor na Faculdade de Engenharia, diz que pretende dar andamento em alguns projetos já existentes na universidade. Tanto aqui em Uberlândia como no campus de Tuiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, que não podem de forma alguma ser interrompidos. Qualquer interrupção significaria um prejuízo enorme, não só para a universidade, para os estudantes em particular, mas também para toda a nossa região. Desde o ano passado, a política de redução orçamentária adotada pelo governo federal fez com que os repasses de verbas para universidades federais fossem reduzidos. Isso forçou a UFO a cortar despesas na área de pesquisa científica e renegociar contratos com fornecedores. No começo de agosto, o governo anunciou que os cortes devem continuar no ano que vem. A UFO deve receber 20% a menos do que estava previsto para 2017, para custear principalmente despesas com livros, computadores e obras. O candidato Arquimedes diz que já tem uma alternativa para conter esse problema. Buscar recursos novos. Por exemplo, retomarmos a luta pela emenda Andifes, que nos dava a todas as federais cerca de 100 milhões de reais por mês, a mais, 100 milhões de reais por ano, a mais no orçamento. Análise das contas. Essa é uma das estratégias que Elvésio pretende adotar caso for eleito. A gente entende que a gente tem que começar modificando, por exemplo, os nossos processos de compra, modernizando, porque como nós vamos ter, né, uma diminuição de recursos, necessariamente a gente vai precisar administrar melhor aqueles que vão chegar à instituição e ao mesmo tempo nós vamos ter que buscar outras formas de financiamento. De olho na falta de dinheiro, o candidato Pedro aposta em buscar verbas em outras fontes do governo. Hoje nós aqui na UFO nós exploramos no nível da pesquisa um fundo setorial chamado CT Infra. Só que existem outros 15 fundos setoriais gerenciados pela FINEP, de oriundos do FNDCT. Só vou dar um exemplo de um, que tem a ver com a minha área de pesquisa. O Fundo de Universalização das Telecomunicações tem 23 bilhões de reais e não há no Brasil projeto suficiente para consumir todos os recursos desse fundo. Já para o professor Valder, a mobilização estudantil é uma forma de lutar contra esses cortes. Para isso, certamente o apoio de parlamentares, dos movimentos sociais aqui da nossa região, tem que defender a universidade nesse momento difícil, né? Além disso, é claro que em qualquer circunstância, as atividades de ensino
sendo as atividades prioritárias da universidade, elas têm que ser mantidas sem prejuízo de sua qualidade. Outra questão que preocupa os candidatos a reitor da UF e também toda a população de Uberlândia e região é a crise no Hospital de Clínicas, que em junho chegou ao limite e fez com que o maior hospital do interior de Minas Gerais fechasse as portas no pronto-socorro. A unidade é referência para o atendimento de alta e média complexidade, além de servir como laboratório para os estudantes nos cursos da área de saúde. Hoje, o hospital está funcionando com dificuldades. As cirurgias que não são de urgência ainda estão suspensas. A falta de insumos e medicamentos é frequente. E tirar o Hospital de Clínicas dessa situação também está na pauta dos candidatos a reitor. Reposicionamento estratégico como hospital-escola, como nosso maior laboratório de ensino, para que a gente também vá atrás de dinheiro novo que nos permita fazer face ao grande desafio que é manter esse hospital aberto. A nossa proposta é, da mesma forma que a gente entende que nas contas da universidade isso precisa ser feito, esse redimensionamento, essa análise, isso também vai ter que acontecer no hospital e a partir daí nós vamos também ter que buscar outras formas de financiamento da FAEP, que é a cogestora do hospital e do próprio hospital, para que a gente possa atenuar os problemas que o hospital vem enfrentando hoje. Nós temos um hospital que está num range aí de mais de 80 cidades, atende potencial de atendimento de mais de 3 milhões de habitantes, mas só praticamente Uberlândia faz a movimentação para a manutenção do hospital. Então nós temos que ter uma gestão afinada com todas essas prefeituras para que elas saibam a importância do hospital e as pessoas também. Tem questões extremamente graves que levam ao subfinanciamento da saúde. São procedimentos para os quais o hospital se preparou, vem realizando com qualidade esses procedimentos, porém eles não são remunerados pelo sistema à altura dos investimentos feitos e dos gastos em cada procedimento que é realizado. Alunos e funcionários da universidade têm direito a voto. Agora que conhecem o posicionamento dos candidatos em temas importantes, já podem escolher.